O exercício 5 é um exercício simples, consiste na aplicação direta da fórmula do volume e diz o seguinte: na figura ao lado está representado um cone. Considerando as medidas indicadas, qual é o valor exato do volume do cone? Portanto, aqui estão basicamente a dar-nos este cone aqui, em que a base do cone é dada por este círculo, um círculo de diâmetro 4, portanto este aqui é o diâmetro do círculo. E depois temos a altura do cone. Qual é a fórmula geral do volume do cone? O volume do cone é dado por... Então recordem do que disse no exercício acima, que se o sólido tiver uma só base, dividimos por 3. Se ele tiver duas bases, não dividimos por 3. Como o cone é um sólido que acontece o mesmo nas pirâmides, ele tem só uma base, temos que dividir por 3. E cá em cima é sempre igual, é a área da base vezes a altura. Portanto, a área da base, sendo a base um círculo, vai ser dada por π vezes o raio ao quadrado, em que o raio, o que é o raio? O raio é metade do diâmetro. Então, se nos dão aqui o diâmetro 4, nós facilmente descobrimos que o raio será 2 cm. Portanto, o raio então vai ser a metade do diâmetro, que neste caso era metade de 4, que dá 2 cm. Portanto, a área da base, se nos pedem, não se esqueçam, em valor exato, o π vai ficar π. Não vamos arredondar a 3,14. Ficamos com π vezes o raio ao quadrado, ficaria 2 ao quadrado. Portanto, 4π centímetros quadrados. E então podemos agora substituir na nossa fórmula geral. O volume do cone seria então a área da base, que é 4π, vezes a altura, que é dada, que é 9, a dividir por 3. Aqui poderiam fazer 4π vezes 9, que iria dar 36π, e depois dividiam por 3. Mas também podem fazer aqui uma estratégia de cálculo, que é dividem logo o 9 pelo 3, dá 3, 3 vezes 4 dá 12. Ficavam com 12π centímetros cúbicos. Ou seja, a resposta A. A 6 pergunta-nos o seguinte: verifica se o triângulo da figura é retângulo em B. E aqui, reparem, não está a dizer para mostrar que o triângulo é retângulo. Está-vos a dizer, verifica se isso acontece. Então, começava por escrever, neste tipo de exercícios, que é a justificação, era que o triângulo é retângulo se verificar o teorema de Pitágoras. Isto é, portanto, se verificar a hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Olhando aqui para a figura, vemos que pela figura não temos nenhum ângulo reto. Mas se ele fosse retângulo, assumindo que ele era retângulo, o comprimento do maior
lado representaria a hipotenusa. Então neste caso seria o comprimento aqui que é do lado AC, que é 15. Portanto, iríamos verificar então se 15 ao quadrado seria igual à soma de 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ou seja, 225 seria igual a 100 mais 144? Será que sim? 225, isto iria dar 244, e isto dá uma proposição falsa. Portanto, isto dá uma proposição falsa, logo o triângulo não é retângulo. Depois dizem-nos que o pilar principal da ponte tem aproximadamente 149 metros de altura. Cuidado aqui que é fácil de cair aqui numa rasteira, porque o pilar, quando dizem o pilar principal da ponte, estão a referir-se aqui a esta altura toda. Portanto, dizem que esta altura é 149 metros de altura, aproximadamente. 149 metros de altura. 149 metros de altura. Portanto, aqui leva-nos então, aqui já podemos daqui deduzir qual é que será o comprimento BC. Portanto, o comprimento BC, se eu esta altura de 149 metros tirar os 48 metros, vou obter o comprimento da altura de BC. Portanto, iria obter 101 metros. Ou seja, então aqui é 101 metros. Depois dizem-nos que o ponto A é o ponto médio de BD. Também daqui podemos tirar este comprimento aqui. Portanto, se o A é o ponto médio, então o A divide BD ao meio. Podemos então dizer que o comprimento AB é metade do comprimento DB. Portanto, é 420 a dividir por 2, que vai dar 210 metros. E o triângulo ABC é retângulo em B. Portanto, temos aqui um triângulo retângulo. Depois pedem-nos aquilo que pretendem. O que é que pretendem então neste problema? Determinar o comprimento do maior cabo AC. Portanto, pedem-nos o AC, é o que nós queremos descobrir, vou chamar então X, ou AC. Apresenta o resultado arredondado às unidades. Dado que já tirámos a informação do enunciado, já notámos na figura as medidas e vemos o nosso triângulo retângulo, diria que daqui torna-se um exercício de rotina, simples aplicação direta do teorema de Pitágoras. Porque reparem, temos aqui estou a desenhar o triângulo vermelho, que nós conhecemos o cateto AB, que era 210 metros, o cateto BC 101 metros, e depois temos a hipotenusa que chamamos X, e agora, pelo teorema de Pitágoras, vamos ter o quê? O quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Simplificando, isto iria ficar a equação do segundo grau. Temos duas soluções, a positiva e a negativa. Isto 54.301, e vamos tirar a solução negativa porque x é um comprimento, portanto é positivo. Vamos então obter o quê? Vamos obter x igual à raiz de 54.301. Como estão-nos a pedir aproximado às unidades, vamos ter que arredondar com 0 casas decimais. Portanto, fazendo então 54.000
301 raiz quadrada. Temos aqui a primeira casa decimal é 0, portanto vamos arredondar às unidades 233. Ou seja, aqui vamos ter aproximadamente 233 metros. Portanto, resposta: o comprimento de AC portanto, o comprimento da AC mede aproximadamente 233 metros.